Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana, o feriado? Espero que tenha sido muito legal, que vocês tenham se divertido bastante junto com a família, ok? Vamos iniciar a nossa semana então com a nossa aula de História e Geografia. Abram, por gentileza, o caderno na página 169, porque na aula passada eu deixei um exercício de lição de casa e nós vamos corrigi-lo agora, ok? Podem colocar o AC. Então, olha só, nós tínhamos a tirinha aí da Mafalda, onde ela estava conversando aí com a sua amiguinha, a Susanita. Então, ela diz assim: quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende. Não, experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Então, veja só. É possível sair da rua sem cultura? Sim ou não? Me justifique a sua resposta. Essa aqui, pessoal, não tem certo e errado, tá bom? É a opinião de vocês. De acordo com o entendimento que você fez do texto, você vai responder aí se é possível sair na rua sem cultura? Sim ou não e por quê, tá bom? Podem colocar então certinho. Mafalda diz que quer ter muita cultura. Explique de que forma podemos adquirir cultura. Então, por meio de estudos, de pesquisa, da leitura de jornais, de livros, né? Na verdade, cultura nada mais é do que conhecimento, certo? Então, se você colocou com as suas palavras dizendo que cultura é conhecimento que nós podemos adquirir através de estudo, de leitura em livros, de pesquisas, né? De ler jornais, enfim, você acertou. Tudo bem? Ótimo. Agora nós vamos continuar a nossa atividade aí na página 202. Nós vamos continuar a leitura com o diálogo do texto. Veja, o número 1 está pedindo para que a gente observe as imagens abaixo e faça relações entre elas e as informações presentes no texto, para então responder as perguntas. Na aula passada, nós fizemos a leitura do texto e aí eu parei, né, na explicação e hoje nós vamos trabalhar com os exercícios, tá bom? Então, nós temos aqui uma imagem, né, de muita poluição na água, de sujeira. Aqui, ó, emitindo muita poluição no ar. Aqui também, né, nós temos aqui uma imagem de tragédias, né, na verdade, inundações, tá bom? Nós vamos então analisar as 4 etapas aqui, as 4 imagens, e vamos responder a seguinte questão: como você descreveria a população que mora na cidade representada nas imagens que você acabou de ver? Será que essa população vive em condições adequadas? Em situações boas aí? O que você acha? Ou são situações ruins, precárias, sem saneamento básico, sem esgoto adequado? Vamos ver então? Muito bem, essa atividade nós vamos construir juntos, ok? Então, olha só, descreveria como uma população sofrida. A gente viu que não tem muitas condições favoráveis lá para que eles possam morar. Então, é uma população sofrida que enfrenta problemas de saúde por causa da poluição do ar e da água, que sofre com as enchentes, e essas pessoas vivem em locais difíceis e com pouca infraestrutura, ok? Então, podem completar aí o exercício de vocês com essas informações. Terminando de copiar, você pode já colocar o certinho de caneta verde, porque aí você já sabe que nós estamos fazendo juntos, que já está corrigido e que você pode estudar o conteúdo com tranquilidade, certo? Quem precisar, pausa um pouquinho o exercício, aí quando terminar de copiar, vai para o próximo. Combinado? Na página 203, tem a questão que diz o seguinte: quais são os problemas, aliás, quais os problemas os centros urbanos, em sua maioria, enfrentam e por quê? Né? Então, centros urbanos são cidades. Então, quais são os principais problemas que nós temos nos grandes centros urbanos e por quê? Então, são vários os problemas enfrentados pelas pessoas nos centros urbanos. Então, nós temos poluição, violência, excesso de lixo, porque a população é muito grande,
e congestionamentos. Elas enfrentam esses problemas porque as cidades não foram planejadas. Lembra que nós já aprendemos as cidades planejadas e não planejadas. E o crescimento populacional foi desordenado, ou seja, cresceu muito rápido e não houve planejamento, então eles sofrem as consequências aí, né, de ter muita poluição, de ter violência, um excesso excessivo aí de lixo e congestionamento aí de carros. Tudo bem? Agora você vai responder sozinho a próxima questão, porque ela é pessoal. Olhando em torno do lugar onde você mora, quando você olha em torno do lugar que você mora, né, o seu bairro, a sua rua, é possível você identificar algum desses problemas destacados na pergunta anterior? Aonde você mora, tem muita poluição? Tem violência? Tem excesso de lixo? Tem congestionamentos? Se tem, marca para mim o que tem, ok? E explica aí para mim por que você acha que isso acontece aí na sua região, tá bom? E na letra C, quais as soluções você indicaria para resolver um dos problemas que você julga prioridade em favor de uma vida mais saudável? Então, mesmo que no seu bairro, na sua cidade ou na sua rua, no local onde você mora, você não veja algum problema parecido como este, mas dessa questão aqui, pessoal, qual desses problemas você acha assim o principal, pior? E qual solução você daria? Então, também é pessoal aqui a letra C, tá bom? Então, no tópico, né, na bolinha, você vai falar para mim se aonde você mora, se tem algum desses problemas. E vai falar para mim por que eles acontecem, por que você acredita que lá tem este problema. Se não tem nenhum deles, vai escrever que não tem. E na letra C, você vai ver qual desses problemas citados, na sua opinião, é o pior deles e qual solução poderíamos dar aí para resolver este problema. Tudo bem até aí? Joia! Então, quem já terminou, coloca o certinho. E depois que vocês responderem essas duas que são pessoais, também coloca o certinho. Tudo bem? Agora nós temos um gráfico mostrando a população do Brasil de 1901 a 2015. Então, olha como a gente consegue perceber o número da população, como aumentou, né? Em 1901 até 2015 só foi crescendo, ó, certo? Aí a gente vai ver o seguinte, nós vamos calcular a diferença da população brasileira em milhões de pessoas entre os anos de 1901, tá? Até 2015. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma conta aqui ao lado, certo? Então, nós vamos pegar o número 204,7, que é o número referente a 2015, ao ano de 2015, e nós vamos tirar aí a quantidade de pessoas que tinha no ano de 1901, que é 17,4, tá bom? Quando eu faço uma conta utilizando vírgula, é vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, eu vou fazer a conta. 7 menos 4, 4 tira 7, não dá, vai emprestar aqui da outra casinha. E não tem, que vai emprestar da próxima. E aí, eu chego ao resultado final, que é 187,3. Então, a diferença de milhões de pessoas entre os anos de 1901 e 2015 é de exatamente 187,3 milhões de pessoas. Olha como a nossa população cresceu, né? Muito, certo? Então, façam a conta e coloquem aí a explicação na letra A, tá bom? A conta pode ser feita num cantinho aí que você veja que tem espaço. Bom, quem já terminou a conta e já escreveu, vamos para o próximo da letra B. Quais são os motivos do crescimento da população? Então, são vários os motivos, mas a melhoria das condições de vida e o acesso a remédios e hospitais. Então, muitas pessoas vieram morar para cá porque ela veio em busca de uma vida melhor, de melhores condições de vida, de terem mais acesso a medicações, a hospitais. Então, esses foram os fatores principais aí do aumento populacional, tá bom? E por que é importante o censo
ou recenseamento demográfico realizado pelo IBGE. Lembra o órgão que faz a pesquisa, né, por regiões para saber quantas pessoas moram, qual é a condição de vida de cada uma delas. Por que é tão importante isso? Então, é importante porque ele recolhe informações da população como quanto ganha, quantidade de homens que tem, de mulheres, crianças e idosos, e como eles vivem, se eles têm condições boas, ruins, etc. Essas informações ajudam as administrações públicas a criar programas sociais e políticas públicas, ou seja, então eles focam nos problemas que existem aí em cada região e tentam, na medida do possível, melhorar a qualidade de vida das pessoas, atendendo aí as suas necessidades mais emergentes, certo? Então, coloquem também um certinho quando você terminar aí de finalizar a sua resposta. Tudo bem? Lembrem-se que é para fazer com letra caprichada, com calma, prestar atenção na escrita, nas pontuações, e aí você vai pausando a nossa aula para você terminar de copiar, depois você volta a assistir o restante, tá bom? Não faz tudo correndo, faz tudo com capricho e com calma, combinado, pessoal? Temos aqui também o exercício 4, é uma manchete de um jornal que saiu: Envelhecimento, 1,1 milhão de brasileiros chegam aos 60 anos a cada ano. Você considera que esse resultado apresentado aí na manchete desse jornal apresenta problema ou indica melhorias às condições de vida das pessoas de 60 anos ou mais de idade? Justifique a sua resposta. Então, se está dizendo na manchete que agora as pessoas idosas, né, chegam aos 60 anos a cada ano, isso seria uma melhoria ou será que é algo ruim? Indica uma melhoria, sinal que as pessoas estão vivendo mais, pois as pessoas estão conseguindo chegar à terceira idade, tá bom? Então, é uma questão, é uma melhoria, sem dúvida, né? Hoje em dia, há mais qualidade de vida e as pessoas conseguem viver mais, certo? E a imagem abaixo representa um exemplo de atividade da economia informal. Nós já conversamos também a respeito, né, na leitura da aula passada. Então, nós temos o vendedor ambulante aí no carrinho. Por que será que muitos trabalhadores exercem esse tipo de atividade, né? A gente até comentou, porque, olha só, muitas pessoas exercem esse tipo de atividade porque não conseguem arrumar emprego com carteira assinada, né? Falta emprego, então ele tem que se virar de alguma maneira para ganhar o seu sustento. Então, o que que ele faz? Ele abre uma barraquinha, ele vende um alimento, ele vende, de repente, acessórios, roupas, ele dá um jeito, né, de trabalhar porque falta emprego aí para ele ser registrado, ter carteira assinada e com todos os benefícios que ele deveria ter, que infelizmente ele não tem esse acesso, tá bom? Na letra B, que direitos trabalhistas esses trabalhadores deixam de ter? Então, quando a pessoa não tem carteira assinada, quando ela abre alguma coisa por conta, né, sem toda aquela parte de legalização realizada, como se fosse de fato um vendedor ambulante, né? Então, ela deixa de ter muitos benefícios. Veja só quais são. Eles deixam de ter todos os direitos trabalhistas previstos em lei. Eles não têm férias, eles não têm licenças médicas remuneradas. Então, se ele fica doente, ele não ganha, tá bom? Então, é muito triste quando uma pessoa não consegue, né, e tem que partir para esse tipo de trabalho, porque ele ganha sim o pão dele, mas desde que ele trabalhe. Se ele pegar uma doença, né, e não puder trabalhar mais, ele fica sem ganho nenhum, tá? E também não tem o período de férias, porque se ele não trabalha, ele não ganha. Então, ele não tem aquele tempo que ele pode descansar ganhando, certo? Você acredita que se todos tivessem acesso, né, igualitário, ou seja, igual, à educação de qualidade, os problemas no Brasil seriam menores e, portanto, mais fáceis de resolver? Justifique aí a sua resposta. Então, o que vocês acham, pessoal? Se todo mundo, né, tivesse direito à educação igual, toda a educação, toda a escola pudesse oferecer uma educação com qualidade, será que o nosso país estaria melhor? Os problemas do Brasil seriam mais fáceis de resolver? O que vocês acham?
Então, essa questão aí você vai pensar e resolver sozinho, porque é uma opinião pessoal, tá bom? E aí, eu vou deixar de lição de casa, a página 234, que é para você observar o mapa e responder as questões a seguir. Esse mapa, o título dele se chama Brasil, população de idosos e jovens por região em 2010. Nós temos aqui o mapa do Brasil representado por regiões. Então, a parte verde é região norte, a laranja, região nordeste, a rosinha clara, região centro-oeste, amarelo, região sudeste e o rosa escuro, região sul. Temos aqui o homenzinho segurando aqui a bengalinha, pessoas com 60 anos ou mais. E essa mulherzinha representa as pessoas com até 19 anos, certo? Em cada parte do mapa, nós temos, então, a porcentagem de pessoas com até 19 anos em cada região e pessoas com 60 anos ou mais em cada região. Por isso que tem sempre o desenhinho dos dois aqui em cada região, certo? Então, depois que ele dividiu a porcentagem em cada região, ele também representou o mapa do Brasil num todo. E aí ele colocou porcentagem total de pessoas com até 19 anos e de pessoas com 60 ou mais anos de idade. Tudo bem até aí? Ok. Então, analisando todas essas informações do mapa, vocês irão responder: na região brasileira em que você mora, prevalece a população de idosos ou de jovens? Então, você mora em qual região, pessoal? Nós moramos na região sudeste. Então, você vai olhar aqui no mapa, no amarelinho. Você vai ver se na nossa região tem mais pessoas com até 19 anos ou com 60 anos ou mais. Tudo bem? Depois que você analisar isso, você vai ver o aumento da população jovem causa alguma consequência para o nosso país? Sim ou não, e justifique a sua resposta. Por que o aumento da população jovem? Porque quando a gente vê o total aqui, nós percebemos que nós temos uma população bem mais jovem do que idosa. E esse aumento de jovens, será que prejudica ou ajuda o nosso país? Pensa um pouquinho e aí você responde para mim. Tá joia? Aí na próxima aula de História e Geografia a gente faz a autocorreção. Tá bom, meus queridos? Então a nossa aula fica por aqui, tá? Opa, desculpa. A nossa aula fica por aqui. Desejo a todos uma linda semana, tá bom? E não se esqueçam que por causa do feriado, a semana passada a gente não teve a nossa live, mas essa semana a gente tem, e é sexta-feira, às 11 horas da manhã. Não vejo a hora de matar um pouquinho a saudade, um pouquinho mais, né? Tá bom? Então avisem os colegas, né? Todo mundo que vocês têm contato aí, para participarem da nossa live às 11 horas da manhã, na sexta-feira, tá bom? E vamos acompanhando as aulas e qualquer dúvida é só nos mandar um e-mail para mim ou para a Pro Daiane, tá? Fiquem com Deus e uma linda semana, amores. Beijos.